Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Maio Laranja, a caráter, no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje teremos a participação de dois queridos diretores que me convidaram para falar esse tema. Já temos um aqui, já vou chamar para poder iniciar a nossa live. Sávio, tudo bem, Sávio? Mila, Carol, Mônica. Aguardando aí o diretor Judson Malta. Boa tarde, Judson Malta. Boa tarde, Escola Luísa, Deus abençoe, tudo bem? Tudo sim, um prazer enorme ter sido convidada por vocês para conversarmos sobre esse tema. O prazer é nosso ter você aqui com a gente, né? Parceria antiga aí, né? Para quem Com não sabe, aí o certeza. pessoal do Rodrigues, nós somos primos, né? Além de estarmos aí na parceria aqui dessa live, temos também esse parentesco aí, né? Dos Los Hermínios, da primagem. Então, para a gente é uma honra ainda mais especial, né? Tá fazendo essa parceria aí profissional, viu? Com Deus abençoe, certeza. muito obrigada. Quero Você registrar a tá... participação da diretora Marina. Sim, exatamente, né? Então, na verdade, como a Ana Luísa já falou, né? Essa psicóloga grande aí, nós temos essa parceria, tá? Temos o Rodrigues Dória, que eu vou estar representando o Rodrigues como diretor, né? Sou professor de geografia, também diretor lá do Rodrigues, aí a gente vai estar fazendo esse bate-papo, né? Com a psicóloga Ana Luísa Sobral e também com a professora Marina, que também é professora, pedagoga e diretora do Leonor Teles de Menezes, né? Então, essa primeira parte da live, né? Eu vou estar conversando com a psicóloga Ana Luísa, e na segunda parte eu vou desligar e aí a Marina vai estar, a professora Marina vai estar com a Ana Luísa aí fazendo mais algumas considerações. Exatamente. Então, gostaria primeiro de conversar um pouco sobre a motivação de vocês de falar sobre esse tema. É bom a gente ressaltar que o público-alvo são os adolescentes da escola de vocês. E gostaria que você pudesse contar um pouco da motivação, né, e da importância de se discutir esse tema no Maio Laranja. Estou aqui de laranja para representar aí o mês. Boa, muito bem. Então, gente, o Maio Laranja, né? Ele é, na verdade, um mês de campanha, né? Ele não é um momento, assim, de celebração, mas ele é realmente um momento de lembrar mesmo, né? Porque ninguém tem como objetivo celebrar essa questão, que é uma questão tão triste, que ofende a todos nós, que é a questão do abuso sexual infantil, da exploração sexual infantil, né? Então, quando eu e Marina, né, além de diretores, né, nós somos também irmãos, né, para quem ainda não sabe, né, o pessoal, alguns já têm acompanhado. Essa já é a segunda live, viu, Ana Ah, Luísa, que a gente tem feito em parceria aí. A gente já fez uma sobre métodos para estudar em casa. hum, Essa foi a primeira live que eu e Marina fizemos, né? E aí foi tão legal que o pessoal queria que a gente gravasse e fizesse outra, fizesse de novo. A gente está pensando nessa possibilidade de gravar e fazer, e com deixar aí no certeza, muito válido. YouTube, né? Ficar aí registrado essa live, que acabou que a gente não conseguiu gravar, né? Sim, Essa aqui, sim. pessoal, a gente vai tentar gravar, viu? A gente já fez essa parceria, né, Ana Luísa, para a gente Exatamente. poder Vai ficar gravar. aqui, vai ficar gravado aqui no meu perfil no IGTV. E os diretores Marina e Judson Malta vão compartilhar o link e você já cai direto no vídeo para poder assistir. Perfeito, obrigado. Então, aí a gente pensando, né, a gente falou, não, a gente tem que se engajar também, né? Nós somos escola, a gente sabe que essa fase da adolescência é uma fase em que os hormônios afloram, em que muitas vezes a sociedade vai empurrando, né, a sociedade, as pessoas, às vezes a própria família, a mídia, a TV, vai empurrando os jovens cada vez mais cedo para esse tema, esse debate da questão da sexualidade. Então a gente vê que muitas vezes as crianças são objetificadas, né? Se tornam um objeto muitas vezes. Até hoje em dia, né, algo muito comum
no meio, né, da música, usasse o termo novinha e novinho, como um termo de sexualização, principalmente, né? Então, a gente vê que isso tem sido cada vez mais difundido e as pessoas não param e não refletem, peraí, o que é que o termo novinha e novinho realmente representa, né? A gente vê muitas vezes as pessoas dançando de uma forma a fazer insinuações e gestos sexuais. Isso é muito comum em todo o espaço escolar, em todo o nosso dia a dia, né? As temáticas das músicas. Muitas vezes o próprio cantor, ele é um cantor com menos de 18 anos, e mesmo assim o teor das músicas dele é explicitamente sexual. Então, o que a gente vê é que muitas vezes o desenvolvimento, né, da própria mente, do próprio coração, das emoções das crianças acabam ficando muito confusos, né? E isso, às vezes, vem também de momentos de abuso, momentos de antecipar, né, as coisas. Então, esse é um tema que passa por toda a formação do ser humano. É um tema que é bom, é um tema interessante, é um tema pertinente, porque ele passa por todo a sexualidade, eu digo assim, né? Sim, Ele passa por todo o desenvolvimento humano, né? Não é só, a gente não vive a sexualidade de uma só maneira. Cada fase da vida, nós precisamos viver a sexualidade de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais saudável, de uma maneira que não venha a causar marcas e a ferir, né, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do adolescente. Então, o que a gente vê é que muitas vezes essa questão do abuso, né, ele vem, a gente fala assim, não, é um tabu, que a sexualidade é um tabu, o abuso infantil é um tabu, então não vamos falar sobre isso. Vamos esquecer, vamos tentar não falar, porque é um tabu. Então, não vamos tocar no assunto para não gerar problema, para não expor a criança, para não gerar uma polêmica. Só que, muitas vezes, como o tema da live é esse, né? Esquecer é permitir. Mas lembrar é combater. Então, a gente precisa lembrar, a gente precisa falar, a gente precisa pensar sobre esse tema para poder justamente estar combatendo e não permitir que esse tema vá sendo recalcado na mente, no coração das crianças. Não é falar de qualquer jeito também, né, psicóloga Ana Luísa? A gente vai justamente trazer aqui na live, você vai estar trazendo mais reflexões sobre isso, de como falar, de que maneira falar, o que é realmente isso. Porque às vezes o que a gente percebe, né, é que em muitos momentos o abuso sexual infantil, ele vem de pessoas próximas e vem disfarçado de brincadeira, né? Vem disfarçado muitas vezes não é claramente um abuso sexual, né? Não é uma forçação, às vezes é uma negociação, um toma lá da cá, uma conquista, e a gente precisa realmente conversar com os jovens, abrir esse tabu, botar ele na mesa e dizer bem assim, olha, vamos jogar luz sobre isso aqui. Porque jogar luz é combater. Pensar sobre isso, refletir sobre isso, falar sobre isso, né? Então, a sexualidade é uma bênção que nos ajuda a sobreviver enquanto espécie, a ter prazer, a perpetuar a nossa existência, mas ela precisa ser vivida em cada momento de maneira diferente. Então, como? Essa é a grande pergunta, né? Como viver e respeitar cada momento do desenvolvimento da sexualidade do jovem, da criança, do adolescente, e, no caso também, como realmente, até que ponto, né? Aí eu jogo de novo a pergunta para você, até que ponto os dados vão trazer alguma reflexão para a gente? Será que esse tema é realmente tão importante assim? Será que esse tema da questão do combate ao abuso sexual infantil, ele é realmente assim tão recorrente? Eu queria saber de você, o que é que você poderia trazer mais para assim, a gente refletir? Então, acho que o objetivo maior aqui, para a gente pensar, é conscientizar todos em relação a essa temática e trazer o que a gente chama de uma psicoeducação, que é uma educação voltada para essa reflexão das nossas ações e comportamentos, pensando sempre numa mudança da realidade. Nós estamos aqui para conscientizar e mudar a realidade que a gente está vivendo. Então, quando a gente se depara com os dados, no vídeo que divulgamos,
O Ministério da Saúde apontou, no período compreendido entre 2011 e 2017, mais de 141 mil casos de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual. Dentro dessa estatística, a gente tem aí 70% dos casos que acontecem em suas próprias casas. Sim, que acontecem em suas próprias casas, com pessoas muito próximas, pais, padrastos, tios, pessoas com as quais essas crianças e adolescentes têm um vínculo de confiança muito forte. Então, aquela ideia de que essa violência é cometida por alguém desconhecido ou por alguém de fora, ela se torna ultrapassada. E já não é mais um argumento para se justificar que o estranho é tão perigoso quando ele mora dentro da sua casa. Então, a gente destaca ainda que 90% desses casos a gente vê muitas meninas e jovens mulheres que estão aí nessa situação e um silenciamento, que é como você falou, a gente precisa dar o espaço para conversar sobre isso, né? Entender que o corpo ele não é explorado apenas pela via da sexualidade negativa, mas que a gente precisa sim conversar sobre outras estratégias e outros elementos. Então, a gente tem essa estatística que ocorre em casa e a figura do pai, do padrasto, de uma pessoa extremamente conhecida como esse abusador. Você acha que as pessoas, Judson, têm clareza do que é o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil? Eu acho que é justamente isso que a gente estava conversando, né? Muitas vezes, como essa exploração, ela vem, às vezes vem de uma carência social mesmo, então às vezes a família passa por necessidade, e uma necessidade tão grande, que muitas vezes a menina, ou né, seja lá quem for, a criança, ela é jogada para esse âmbito, né? Por conta dessa sexualização precoce, e muitas vezes ela acaba recebendo algo em troca. Então, a gente vê, por exemplo, que muitas das meninas das escolas que a gente passa, né, já passou aí, muitas das meninas, elas buscam parceiros muito mais velhos e que dão um certo retorno financeiro para elas. E muitas vezes elas nem entendem o que isso significa. Muitas vezes elas até são coniventes até com isso, porque tem até um termo que as meninas têm usado hoje em dia chamado de Daddy Sugar. Daddy Sugar seria o termo que significa o papai do doce. E é um termo tão ridículo, porque significa, aponta até para essa questão de, tipo, você se relacionar com uma pessoa muito mais velha, porque aquela pessoa mais velha lhe dá um doce. Então, o próprio termo, a origem do termo, acaba apontando para esse padrão de tomar lá da cá, de troca e de abuso mesmo, né? Sexual, que muitas vezes é até permitido pela própria família. Porque quando a família que não tem condição percebe que a menina está se relacionando com uma pessoa que tem condição, não importa até questões de valores, muitas vezes, até muitas vezes a própria família permite, sabe? Então, como a gente estava conversando aqui, né? Às vezes vem disfarçado de uma brincadeira e outras vezes vem realmente enraizado mesmo dentro de uma cultura que é uma cultura de massa que a gente vê, por exemplo, hoje em dia no funk principalmente ostentação, viu, gente? Tem funks interessantes, funks que são para cima, que trazem uma mensagem legal, mas também tem aquelas mensagens de funk, ostentação principalmente, que é o que eu acho mais, que eu critico mais, que são muitas vezes mensagens assim, opressoras mesmo do ponto de vista sexual e do ponto de vista de ficar toda hora apontando que você tem que ostentar aquilo que você não tem. Porque a maioria das pessoas que ouvem esse funk não tem aquela capacidade econômica, financeira e até nem de corpo e sexual e tudo. Então, acaba criando um padrão que não existe, na verdade, né? Pode ser real para o cantor, mas não é real para quem está ali no dia a dia, na luta, na guerra, vivendo a dificuldade da vida, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. O que seria, sabe?
Ana Luísa, o que seria você como psicóloga mesmo, dialogando um pouco aqui com a gente, o que seria realmente essa questão da violência, para a gente esclarecer um pouco mais e trazer talvez algo mais da sua área mesmo. Então, a violência sexual, ela se caracteriza quando essa criança e esse adolescente, eles são invadidos em sua sexualidade para a gratificação sexual de um adulto ou até de um adolescente mais velho. Isso também pode acontecer. E é muito importante a gente contextualizar, como você vinha falando, fale. Se eu não me engano, eu vi no Estatuto da Criança e do Adolescente que a diferença seria, se a diferença for de 2 ou 3 anos, a diferença entre dois adolescentes de 2 ou 3 anos, me corrija se eu estiver errado, isso já pode ser considerado também um abuso sexual. É isso? Exatamente. A gente tem essa variação aí, esse intervalo, que já configura uma relação de violência sexual. Então, essa relação, a gente percebe que é uma relação de violência assimétrica, em que há um sujeito em vulnerabilidade, por ser mais novo e por não ter a capacidade de compreensão do que significa aquilo. E, além do mais, o vínculo de confiança ele está sendo utilizado de modo destrutivo, o que impacta diretamente na construção da autoestima dessa criança e desse adolescente. Então, o que é que a gente pode incluir dentro desse rol de abuso sexual, né? A gente pode incluir carícias, manipulações do corpo, mama, genitais, o exibicionismo, o ato sexual em si, com ou sem vias de fato. Então, esse vínculo que muitas vezes a gente está conversando aqui, que a gente precisa contextualizar, porque muitas vezes a família ela vem de relações desestruturadas e aquilo é percebido como muito naturalizado. Então, de fato, a gente precisa contextualizar socialmente essa família e como as relações elas são vistas, são percebidas. Porque muitas vezes esse comportamento ele pode estar sendo assistido em casa através dos pais ou através de um deles com o companheiro, já que a gente está falando de uma certa desestruturação, né? Então já vem de outras relações e de outros vínculos. Então, essas relações, elas deixam de ser relações, vamos dizer assim, nas quais a criança se desenvolve, e elas passam a ser relações genitalizadas, erotizadas, violentas e criminosas. Porque a gente está falando aqui de crime, né? De uma situação em que uma pessoa, um adulto, um adolescente mais velho, tira proveito daquela relação através de uma gratificação sexual. E é muito importante a gente dizer isso, inclusive relacionado ao comércio, com fins de lucro, a própria prostituição. Isso pode se perpetuar em outras áreas com fins comerciais, o que evidencia um sistema extremamente violento de exploração. E a gente tem alguns contextos, né, de exploração sexual. Essa própria prostituição, que eu falei aqui, né, em que essas crianças e adolescentes elas são apresentadas a esse mercado como prostitutas, né? Geralmente a gente tem esse contexto muito voltado para a mulher, como esse objeto sexual. E aí a gente fala do aliciamento, de aliciadores, pessoas que estão ali, adultos ou adolescentes mais velhos, se utilizando daquela criança para prostituí-las à sociedade. Então, é muito importante a gente falar desse ponto. A gente tem também a questão do tráfico, que é também uma forma de exploração voltada para essa atividade do aliciamento, rapto, intercâmbio, voltando também para essa finalidade comercial de prostituição, pornografia, enfim, o próprio tráfico humano. Então, a gente tem, inclusive, discussões mais amplas. Tem a própria pornografia infanto-juvenil, que é a exposição, né, de órgãos sexuais de crianças e adolescentes, que a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes isso pode estar vindo como um vídeo de uma dança, não é? De um vídeo que parece ser lúdico, mas o que é aquilo que está acontecendo e cai, e outra criança repete, um adolescente repete, enfim, né? A exposição daquele corpo e de uma sexualidade de um modo
pejorativo que aquela criança ela não acompanha. Muitas vezes é uma simulação que ela está fazendo por conta de um aliciamento daquele adulto ou de um adolescente mais velho, como a gente está falando aqui, e ela acaba reproduzindo algumas práticas que são naturalizadas, como você também vinha comentando. Então, a gente tem uma violência sexual não reconhecida, que a gente vinha conversando. Não é isso, Judson? Não, isso é praticamente estrutural, como a gente falou, né? É algo que, às vezes, vem da própria noção de machismo, da própria visão, né? Do que é o machismo. Tanto o machismo, eu digo, do ponto de vista das mulheres, como também dos homens. Teve uma vez, sabe, psicóloga Ana Luísa, que eu estava conversando com uma mãe aí, né, de outra escola, e ela virou e orientou o filho dela a ele. Se alguém chamasse ele, né, de um nome, alguma coisa, duvidando da sexualidade dele, ela orientou como mãe, dizendo para ele, olha, então você, já que duvidaram de você, diga para a menina assim, abaixa aí suas vestes e abra as pernas para ver se eu sou ou não sou isso aí. Então, só para a gente ver, muitas vezes, a violência sexual, a falta de noção, está dentro da própria família, porque foi a mãe que orientou o menino lidando com uma situação uma situação errada de preconceito, responder com violência sexual. Responder com uma postura agressiva, né? Expondo esse corpo, né, e essa intimidade de modo extremamente violento, estimulando essa prática. Pois é, como se fosse assim, os dois adolescentes eram muito novos, sabe? Como se fosse assim, como se fosse uma coisa assim, tipo, passei ali na rua, olhei para o lado, pronto. Tem uma música que diz isso, né? Tava passando pela rua, avistei uma novinha no grau. Aí ele já pega e já parte para o lado sexual. Como assim? Quer dizer que um olhar, passando pela rua, já é um motivo, uma abertura para você se relacionar sexualmente. O que será que é a sexualidade humana? O que será que é essa relação de intimidade, de você expor o seu corpo? O que a gente vê, né, aqui agora fazendo um panorama, né, um diálogo com a questão bíblica, por exemplo, é que a relação sexual é algo que torna duas pessoas, de certa forma, um só corpo. Então, quando uma pessoa vai tendo vários parceiros, várias parceiras, sem noção da responsabilidade, sem noção do cuidado com o seu corpo, do cuidado do corpo do outro, ela vai muitas vezes fragmentando o próprio eu dela. Vai rompendo, vai criando marcas, dores, porque a intimidade, ela eu penso dessa maneira, sabe, psicóloga Luiz, que ela é como você dar uma faca para uma pessoa poder lhe ferir depois. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente dá esse acesso ao nosso corpo, à nossa intimidade, às nossas relações. Então, crianças, jovens, vocês estão vendo aí, cuidado com quem você permite, né? Não é qualquer pessoa, né, psicóloga Ana Luísa, que deve ter acesso ao corpo da gente, nem de ver, nem de fotografar, nem de filmar. Então, jamais, né? Você gostaria de comentar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Eu também vi um comentário aqui da Anitta, acredito que seja a nossa prima Anitta Palmeira aqui. Ela falou o seguinte: como abordar o abuso entre crianças e adolescentes que acham que isso é uma diversão? Primeira coisa que eu penso é o ensino através do comportamento, do exemplo dos próprios pais. Eu acho que isso é extremamente significativo. Eu acho que o segundo ponto também é que muitas vezes a gente realmente precisa sentar com as crianças e selecionar esse conteúdo que elas assistem para que a gente possa fazer uma reflexão muito lúdica e empática, assim, demonstrando que a diversão para a criança ela é diferente da diversão para adulto que ela precisa ser. E que há limites
nesses espaços que precisam ser respeitados pela adolescente. Então, isso de fato precisa ser pontuado. E nós precisamos estar atentos a esses conteúdos que são trazidos de modo extremamente naturalizado para as crianças. Então, é muito importante, sim, a gente conversar. Tem outro comentário aqui também falando da importância de aliar do Carlos Hermínio os psicólogos com os professores, que a gente une muito esses dois olhares para a gente conseguir, então, ver essas possibilidades. A Tessia está falando também de a gente estar buscando essas instâncias, o próprio Ministério Público, né, para poder então, essa interação. Então, é muito importante, sim, a gente conversar sobre o assunto, inclusive dizer que abuso sexual infantil é porque tem uma pessoa aqui ligando para mim, por isso que você está vendo a tela indo e vindo. Eu vou mandar comunicar aqui para poder se para de ligar. Então, a gente tem justamente essas formas, a própria agressão sexual, o estupro, que a gente vê, né, de modo o assédio, né? Então, comportamentos que importunam a pessoa sexualmente, que fazem com que ela se sinta violada, não necessariamente corporalmente, mas com comentários pejorativos, né? Em situações que ferem, inclusive, a integridade dela moral. Então, muito disso também a gente precisa falar, né? Alguns atos libidinosos de expor órgãos sexuais. Então, tudo isso, sim, são formas de violência sexual que precisam ser evidenciadas e que as pessoas precisam reconhecer como sendo uma prática violenta sexualmente falando. O Carlos Hermínio, ele também colocou aqui, né, sempre ao vivo, ele disse, e para os pais, como lidar com isso que vem de fora, de um contexto mais geral? O que é que você nos orientaria, psicóloga Luísa, a como orientar os pais para que os pais tratem essa questão dentro de casa? Então, parte da premissa de que realmente quando a gente se cala, a gente acaba sendo extremamente passivo e permitindo que aqueles conteúdos entrem na nossa casa. Nós precisamos conversar, nós temos alguns materiais lúdicos que às vezes a gente pode utilizar também conversando sobre isso, sempre de modo muito lúdico, sem estar interferindo na capacidade de compreensão dessa criança. Então, a gente precisa estar conversando e estabelecendo esses limites. Sim, limitando as programações, porque muitas vezes elas estão mistas de outros conteúdos que passam despercebidos. E a gente também tem alguns materiais educativos disponibilizados aí pelos órgãos competentes, até acredito que pelo próprio Conselho Tutelar. A gente tem um conselheiro tutelar aqui, que é o Sávio, que é um aluno meu querido, que ele faz um trabalho muito legal nessa linha de frente, inclusive trouxe algumas orientações sobre o fluxo de combate, que a gente vai falar mais um pouquinho. Nós estamos chegando às 17h30. Acredito que tenhamos que chamar agora a nossa diretora Marina Malta. Não é, Judson Malta? Foi um prazer enorme. Vamos continuar, né, com você aqui. Com certeza. Olha, eu vou seguir, certo? Vou estar acompanhando, com certeza, todo o debate aí da discussão, certo, galera? Peço à galera do Rodrigues, olha, que sigam aí, continuem acompanhando, porque agora vem uma parte muito importante do papo, da conversa, que é realmente um papo assim, sim, e como lidar, e um papo mais profundo. Então, sigam aí conectados, porque essa é uma temática fundamental para que a gente consiga se proteger, né? O mês de Maio Laranja não é somente o mês de combater o abuso sexual, mas é principalmente o mês de proteger nossas crianças, nossos adolescentes. E isso é fundamental para que essas crianças venham se desenvolver de uma maneira mais saudável, tá? Então, agradeço, viu, desde já, viu, psicóloga Ana Luísa? Muito obrigado por aceitar esse convite. Quem sabe outras parcerias venham por aí, tá? Estamos à disposição e o prazer é todo nosso. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal da internet. Deus abençoe também. Continue aí que eu vou chamar agora a diretora Marina Malta. Então, pessoal, agora nós passamos à segunda parte da nossa live. Vou convidar aqui
Fiquem atentos. Deixa eu chamar ela aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Obrigada, Tessia, Sávio. Obrigada. Judson Malta já está aí conosco. Maria Hermínia entrando. Marina Malta, estou enviando o convite para você. Para a diretora do Leonor Teles. Aguardar ela entrar. Muito legal aqui a participação de vocês. Está visualizando o convite? Estou enviando o convite para você. Está visualizando? Estamos aguardando aqui a entrada da nossa diretora. Só um minutinho aí, pessoal. O tema de grande importância, a gente vê muitas práticas que não são reconhecidas como abuso, exploração sexual. E como nós precisamos falar sobre isso. De grande importância falar sobre isso. Enviei novamente, Marina Malta. Veja se você consegue, então, me enviar o convite para eu poder aceitar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou conseguir aqui agora. Vamos ver agora. Isso mesmo. Olha ela! Conseguimos! Conseguimos! Estava aqui lendo os comentários. O Carlos Hermínio querendo saber, o jornalista, como fazer a denúncia. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Isso, isso. Vamos abordar primeiro algumas temáticas. Então, essa é a diretora Marina Malta, né, da Escola Leonor Teles de Menezes. Estamos aqui dando continuidade a essa temática. Eu pedi para o Judson Malta, inicialmente, falar um pouquinho da importância que vocês viram para falar desse tema, falar um pouquinho da sua realidade, do que você tem percebido ao redor na nossa sociedade em relação a essa temática. Poderia falar um pouquinho? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite, parabenizar o andamento já da discussão, você, o professor Judson, meu irmão aí, parceiro de muitas jornadas, e gostaria de agradecer também todos vocês que estão participando, interagindo, né, na live. Nós estamos aqui de olho, anotando as perguntas e dúvidas. E, assim, a ideia, né, da gente trabalhar essa temática foi, primeiro, aproveitar esse mês de campanha, e foi baseado nas angústias que eu tenho ouvido dos alunos, né, de uma forma geral, desde que eu entrei no Estado como professora. Atualmente sou gestora de uma escola, do Leonor Teles, mas nós acompanhamos de perto várias realidades, e de alunos, crianças e adolescentes que sofrem com isso dentro de casa, e nós precisamos ficar atentos, né? Aproveitar que esse mês é o mês da campanha para estar ajudando e orientando também, para ver como é que eles vão fazer para conseguir lidar com isso. E acompanhando a discussão, eu anotei aqui algumas coisas que nós precisamos chamar a atenção das pessoas. Como vocês bem falaram, essa questão
do conteúdo, que tipo de conteúdo que chega para essa criança ou jovem. E eles estão em formação. Nós não podemos esquecer disso. Então, é muito preocupante quando eu vejo que alguém que está dentro da casa deles, que seria alguém que deveria ser uma referência, alguém que iria formar o ser humano de uma forma mais sólida, às vezes é a mesma pessoa que vai abusar. Ou é aquele que é conivente, como o professor Judson falou, aquele que vai permitir que isso aconteça. Então, nós precisamos estar mesmo mapeando o que é que está acontecendo dentro dessas famílias. Na realidade em que eu vivo, nos alunos, eu vejo muitos depoimentos que são os próprios padrastos, por exemplo, que começam essa iniciação sexual e as meninas, muitas vezes, contam às mães e nem sempre as mães dão ouvido a elas. E elas sofrem muito com isso. Algumas, inclusive, arrumam um namorado mais cedo e preferem sair de casa, porque não conseguem lidar com aquela situação. Outras, Com certeza. outras A também. desestruturação psíquica é grande numa situação dessa. E aí eu vou pedir justamente para você conversar um pouquinho sobre o que é que acontece com esse jovem que é abusado, porque eu tenho visto muitos jovens, além de terem esse comportamento de preferir sair de casa, fugir, né? Também tem a questão da depressão, da automutilação, porque eles não sabem lidar com essa dor. Então, eles começam a se punir, se autopunir. Então, eu vejo 3 linhas de comportamento, assim, de uma forma bem gritante, que é a fuga, outra, a automutilação acompanhada de uma depressão, e o outro é a iniciação sexual e a reprodução daquele comportamento. Então, eu vejo, assim, no meu dia a dia de trabalho, essas 3 linhas de reação da juventude. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante que uma professora, colega minha aqui, Maressa, ela trouxe essa pergunta também. Quais os principais sinais que a criança e o adolescente apresentam, já que muitas se calam? E é interessante a gente falar, então, de alguns sinais que a gente pode estar verificando nessas crianças. Então, por exemplo, o primeiro sinal é a mudança de comportamento, que a gente precisa, então, observar. Então, a criança ou adolescente tem um padrão de comportamento excessivo ou a extroversão, a ponto de você estranhar aquele modo de ser diante do que a criança ou adolescente apresentava. Então, de repente, começa a usar roupas muito extravagantes, expressões, inclusive, na fala, no modo de se comportar diferente. Às vezes, o isolamento excessivo, que vai, como você falou, na linha da própria depressão, que foi o que você comentou, né? Do próprio retraimento, algo de ficar muito tempo calado, trancado no quarto, por aí vai. É uma alteração muito imediata e inesperada. E em diversas situações a gente vê que isso também pode acontecer em relação a determinada pessoa, uma mudança de comportamento em relação a determinada pessoa, que normalmente é aquela pessoa que abusou ou que foi esse agressor em relação a ela, ou alguma atividade específica, que aí a gente linka também um pouco em relação aos estudos, a esse universo da escola, né? Um completo, às vezes, desinteresse ou apatia e uma desmotivação muito grande. Então, esse realmente é o primeiro ponto que a gente precisa alertar, porque ele dá vários indicativos dessa realidade. Outra questão que a gente vê é como esse abusador ele manipula emocionalmente essa criança e o adolescente, ela não percebe. Ou financeiramente, né? Financeiramente, que ele, de qualquer forma, ele é detentor de um poder. Ou um poder por ser alguém que tem uma autoridade sobre a vida deles, por exemplo, ou um padrasto, ou uma madrasta, ou um avô, um vizinho, um tio. Então, assim, ou é alguém que tem uma autoridade, ou alguém que tem um poder aquisitivo, e esse poder aquisitivo, como o professor Judson havia falado,
leva com que as pessoas aceitem determinadas atitudes, né? Que é o daddy sugar, né? Que é a expressão que ele usou, que ele falou que estava É, vendo. Então, às vezes, a gente vai perceber, um segundo ponto, uma proximidade excessiva da criança ou do adolescente com uma determinada pessoa que não tinha tanto essa relação, e a gente observa, claro que é um conjunto de elementos. A gente não pode pegar um elemento desse e já caracterizar e rotular, mas são indícios e dicas e alguns elementos que a gente pode verificar e perceber uma certa alteração que indique, então, algum ato, algum sugestionamento nessa área da violência sexual. Outro ponto, né? O terceiro ponto. Comportamentos infantis muito repentinos, muito de repente, algo que aconteceu de modo muito repentino mesmo, né? De modo muito rápido. Então, às vezes o jovem passa a ter alguns comportamentos infantis ou infantilizados. E aí isso demonstra, às vezes, um mecanismo defensivo do nosso psiquismo, que é uma regressão, que muitas vezes ele não consegue expressar verbalmente, mas a nível da estrutura dele, ele expressa daquele modo. Outra eu tive situação... só para ilustrar isso aí que você está falando, uma época, eu tive uma aluna de 6 anos, e aí essa menina, toda vez que alguém pegava, por exemplo, uma vassoura para varrer a sala e tal, ela começava a fazer certos gestos, né? E um tanto quanto sensuais, e só tinha 6 anos. Então, tinha momentos em que ela estava, de repente, ela pegava a genitália dela e fazia coisas do nada na sala de aula. Então, a gente começou a entender que ela estava demonstrando, através de um comportamento, alguma coisa. Mas ela não falava, né? Ela não chegava a contar, até porque era muito nova, não tinha entendimento disso, gente. Porque acontece muito o adulto que tem essa malícia. E aí o adulto quer transferir, às vezes, essa malícia para a criança. Mas muitas vezes a criança repete comportamentos que não são dela, não são próprios. E aí tem atitudes que a gente fica assim, nossa, o que está acontecendo com essa criança? Por que ela está fazendo isso? E os professores ficam de olho, a equipe diretiva, né? A gente tem que ter esse olhar cuidadoso com aqueles seres que estão sob nossa responsabilidade. Com certeza. Sem dúvida. Então, a gente sim tem ainda outros elementos, como você falou, que podem caracterizar. E dentro desse contexto específico, a gente vê como o nosso comportamento diante da nossa sexualidade muda muito essa atitude, essas relações, para que elas não deixem de ser relações saudáveis e passem a ser relações sexualizadas, erotizadas. Então, dentre outros elementos, nesse rol desses comportamentos, a gente tem um silêncio predominante, a gente tem algumas mudanças de hábito também, alguns comportamentos sexuais, palavras sexualizadas, às vezes que foram ouvidas, alguns comportamentos aos quais aquela criança e adolescente foram expostos. A gente também tem alguns traumatismos físicos. Físicos, isso. Eu já tive vários alunos com traumatismos físicos e inclusive, alguns que não conseguiam nem segurar, às vezes, as fezes, de tão abusado que já tinham sido. Exatamente. Esse é um Infelizmente. ponto importantíssimo. Que a experiência de vocês no contato, né, vai percebendo, e é isso que é interessante quando a gente abre para conversar, porque aí esse assunto ele vai ficando mais claro e mais possível de ser visualizado e combatido. Uma outra questão que também está dentro do rol é a negligência em relação a essa criança e esse adolescente. Os maus tratos, relações baseadas em uma comunicação violenta, e que muitas vezes muitas famílias que a gente também tem discutido, numa situação de muita vulnerabilidade, que vai precisar, sim, em muitos casos, do apoio profissional, para que a ajuda especializada consiga dar andamento e estruturar psiquicamente, fazer uma nova estruturação psíquica diante daquela criança. Porque, de fato,
a desestruturação no caso de violência sexual, ela se mostra aqui aguardando para que a diretora retorne. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão todos me ouvindo aí? Luiz Neto, está me ouvindo, Luiz Neto? Estou aguardando. Agora voltou. Tinha caído, eu acho, não sei. Foi, mas agora já está de volta. Luiz Neto aqui, presente. Há muitas alunas minhas também comentando. Então, retornando ao assunto. Então, a gente tem, né, por exemplo, uma criança e um adolescente que muitas vezes passa horas sem ser supervisionado. Está sozinho dentro de casa ou está com uma pessoa Isso. que não tem tanta confiança. Então, essa criança e esse adolescente vão estar, sim, numa situação de maior vulnerabilidade. E sim, precisamos estar atentos a essas situações, porque isso pode levar a maus tratos e a exposição de conteúdos sexuais, sexualizados, de certo modo, prejudicando essas relações. Um último ponto que eu gostaria de falar, e eu quero que você... é a questão da frequência escolar, relacionado a essa temática, né? O baixo rendimento, a gente tem que estar atento, às vezes, a essa pouca participação, que também, juntando e associando esses elementos, está também bastante relacionado, né, Marina? Eu percebo muito que os estudantes, eles ficam, não é desinteressados pela escola, isso não acontece. Aqueles que querem fugir de suas casas, para eles a escola é um acalanto. É um local de abrigo, é um local que eles vão mudar um pouco os pensamentos. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, muitos têm sofrido, porque dentro de casa estão as suas maiores dores. E aí, o sair para as escolas era aquele momento que eu Retornamos. está travando aqui um pouco. Retornamos agora. Voltou? Retornamos. Ah, Voltou. pronto. E voltou, né? E a outra coisa que eu vejo, então, alguns eles vão para a escola, mas não conseguem render. A gente chama assim, render nas aulas, porque estão sempre dispersos ou com um choro preso, assim. Eu tenho alunos às vezes que têm necessidade de chorar e chorar. Eles não contam para uma criança contar para a gente, ou um adolescente, algo nesse nível, eles têm muita vergonha. Fora que eles acham que não vai adiantar nada. Então, do dia a dia que não era para ser daquele jeito. Então, às vezes, eles choram, e aí a gente pergunta o que é que está acontecendo. Eles falam, não, é algo que está dentro de mim que eu preciso colocar para fora. Mas não colocam. Então, assim, eu vejo que atrapalha o rendimento de um modo geral da educação, como também a parte da formação da personalidade, né? A questão de como o indivíduo, que adulto ele vai ser, que ele vai carregar marcas muito pesadas para a vida dele. E aí a gente podia aproveitar, Luísa, para dar umas orientações em como sair disso, a quem buscar. Exatamente. Eu A acho que gente a teve gente uma pode pergunta aqui, deixar essa marca perguntando para vocês. em relação ao trauma, como tratar o trauma. Aí tem que sim fazer o acompanhamento psicológico, né? Isso, Porque muitas isso, vezes a pessoa pode até precisar de avaliação psiquiátrica. Então, isso. a gente precisa fazer, sim, uma ajuda especializada para poder lidar com o trauma. E a outra pergunta é nesse sentido, o que fazer com o caso de abuso? Né? A gente tem aqui o conselheiro tutelar Sávio, e meu aluno de psicologia, com o maior prazer, ele está falando dessa importância do diálogo intersetorial, né? Como é um trabalho entre setores para que a gente tenha esse combate. Então, no caso de abuso sexual, existe o Disque 100, que é o Disque 100, que é um canal de esfera nacional. A gente tem
O Disque 190, quando há um caso que está acontecendo ali, e aí você pode ligar assim, para o 190 para pegar o flagrante daquela situação. Então, você está vendo a situação acontecer. O que é que você pode fazer? Pode sim acionar o 190 para constatar ali aquele flagrante. Tem um telefone, o canal da DAGV também, o 3205-9400, que foi o direcionamento aqui do conselheiro Sávio, que é um canal que direciona e orienta essa vítima de abuso. No caso de uma criança, que a gente observe por terceiro. Então, ver um adulto de referência para poder estar tomando a frente. Eu acho que quando a gente observa situações como essas e não toma as providências, nós estamos também cometendo crime, que isso fique claro aqui para todo mundo. Né? Nós precisamos também tomar essa responsabilidade como responsabilidade social e coletiva, por isso que a gente está no Maio Laranja, é com esse sentido. Então, e a gente pode contatar essa pessoa de referência para ir tanto na delegacia como no próprio conselho tutelar. E caso um adolescente queira ir sozinho, ele também pode ir e ele será acolhido em suas necessidades. Outro caminho também é fazer o registro pelo boletim de ocorrência virtual pela Secretaria de Segurança Pública. Caso a pessoa não queira se identificar, então a pessoa também pode recorrer a todos esses caminhos. A gente tem que entender também que os casos não são homogêneos, cada um vai ter uma manifestação à sua maneira, diante da subjetividade do sujeito, mas a gente precisa entender que é preciso, sim, a gente estar atento, porque, como eu falei, o silêncio, muitas vezes, é um ato criminoso. Não é isso? É verdade. Então, assim, a gente tem que estimular o jovem ou a criança a sair disso. A criança é uma situação muito mais complicada. Por quê? Porque se acontece em casa, precisaria, certamente, os responsáveis estão ou cientes ou estão, assim, muito relapsos em termos de criação. Exatamente. Então, a gente... mas eu vejo, assim, que às vezes uma vizinha faz denúncia, acontece muito, uma vizinha avisa ou ouve algum tipo de situação e aí chama atenção e tal. Então, o que a gente quer mesmo que vocês fiquem atentos é para não deixar que isso se torne comum e deixar essa temática que é tão importante, tão difícil para uma pessoa crescer, superar, assim, que ela fique ao léu, né? Então, a gente precisa realmente ter um outro olhar sobre esse tema e começar a se preocupar realmente durante o ano inteiro e que seja algo um pouco mais assim intenso nos debates políticos e educacionais também, e na área de vocês da psicologia, porque realmente a gente precisa estar chamando atenção e dizer, não, se você procurar uma ajuda, se você conseguir pelo menos avisar alguém, algum caminho há. Mas o trauma, gente, vai ser tratado. Não é, se você contar, não quer dizer que você vai superar tudo no mesmo dia e que tudo vai acabar na mesma hora, não. Viu? Mas é um primeiro passo. O você alertar alguém é um primeiro passo. Mas a dor, tudo o que você está vivendo, tudo isso vai ser tratado ao longo da sua vida. Porque, infelizmente, você passou por uma situação de abuso. E abuso precisa realmente de um tratamento, de uma condução orientada. Exatamente. E lembrando que, como a gente falou, tem várias formas de abuso e assédio que são considerados violência, que a gente precisa estar atento. Eu também faço uma consideração final aqui a respeito da importância do nosso o trabalho conjunto, né, da psicologia com a educação. Seria muito legal e importante se a gente tivesse um psicólogo lá na instituição para detectar e ajudar nessa condução dos casos e encaminhamentos, né? Um apoio que eu venho discutindo também, a importância da psicologia nesse cenário dentro da escola, para dar um suporte a vocês, porque os desafios são inúmeros e, como alguns professores têm me relatado, as demandas que vêm para vocês é de todas as naturezas. Então, seria muito importante se a gente tivesse um psicólogo, né, dentro da escola, né, para poder Seria fazer ótimo, essa parceria, porque iria dar
iria, inclusive, fazer essas avaliações, dar os encaminhamentos e ajudar Isso. bastante na condução desses casos. Porque as demandas de vocês já são inúmeras, né? De nós, como no ofício de professor, né? Também como professora falando aqui. Então, eu quero agradecer muito o convite. Eu vou ver se tem mais alguma. Vou ver se tem mais alguma pergunta ou comentário aqui para a gente, né? Em relação. A Edenilza está falando, o ambiente escola em si, mas muitos usam a escola, né, também para criar um vínculo. Isso é legal também, um vínculo de confiança, como vocês são esse vínculo de confiança, muitas vezes, né, do aluno, os professores, os diretores. Como é importante a gente falar sobre isso. A gente tem 3 minutinhos finais para encerrar aqui a nossa fala. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar dessa luta diária que você vinha comentando. Muitos estão agradecendo a live, falando da importância, né, da participação e dessa união. E eu estou disponível aí para a gente Vamos sim, conversar enfim, desvendar aí outros mistérios, outras questões. E eu acho que é isso. Agradecer isso. a Marina e a Judson Malta pelo convite. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. Nós também, em nome de Judson, eu agradeço, em nome da Secretaria de Educação, do Esporte e da Cultura, nós estamos agradecendo por você ter aceitado e vamos continuar, sim, conversando sobre esse assunto e ajudando a quem nos procurar, né? Alertando, fazendo campanhas na escola, nas redes sociais, que as redes sociais chegam muito para os jovens também, né? E que vocês, assim, precisam ter esperança. Vocês que sofrem algum tipo de abuso, precisam acreditar que é possível sair disso. Então, essa é a grande mensagem que eu deixo hoje aqui e agradeço mesmo a parceria. Muito legal. Vou finalizar a live com a nossa frase maior do nosso slogan, que esquecer é permitir e continuemos a lembrar, porque lembrar é combater. Agradecer Sim. a participação de todos. Alguém está perguntando aqui, é só 1 hora? Mas qualquer coisa a gente entra depois com outros temas e continuaremos a luta. A luta ela é diária. Continuemos aí as discussões. Um beijo em todos, obrigada. Obrigada mesmo. E depois vai ficar disponível, né? Isso, vai ficar disponível. Já vou encerrar aqui e compartilhar. Nós vamos deixar disponível na página das escolas e no Instagram. E se quiserem fazer alguma pergunta no próprio Instagram e na rede social, podem fazer que nós responderemos. Tirar alguma dúvida, eu estou disponível. Ou no meu individual, se não quiser se manifestar. Se expor, Pode fazer a pergunta que eu estou disponível. Vou deixar lá o link na página. Tchau, até mais. Tchau, obrigada. Tchau.